Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 756, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto, imunização racional, 756, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar como animal de 4 pés, pela energia pior que existe, a energia magnética. Animais de 2 pés, animais de 4 pés. E se são ferozes, são porque são feitos pela energia magnética, a energia pior que existe. Por isso, fabrica só o mal. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E existe os males natural da natureza, que é a leucemia, o câncer e o AIDS, que são epidemias naturais da natureza, que parece que o pensamento encontra remédio para esses males naturais da natureza. Em 1935, terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viver artificialmente. E quem vive artificialmente não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que ficassem desenvolvidos pela cultura racional e tivessem condições de voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois que estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, é que estão prontos para voltar ao seu estado natural. Depois de prontos pela cultura racional, volta ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios, a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estiverem prontos pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. A vida, ninguém sabe o porquê ela assim é. Ninguém sabe o porquê todos assim são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabe quem são. Quem são? São habitantes do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio,
que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, é preciso desenvolver o raciocínio na cultura racional. Quando o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estará pronto para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações, e vão se transformar agora para a categoria de animal irracional, como bicho de 4 pés e como bicho de 2 pés, feitos pela energia magnética, a energia pior que existe, que é o mal puro, é o puro mal. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Ninguém sabe o porquê assim é. Ninguém sabe o porquê assim são. Só sabem que a natureza é de transformações e se transforma de uma vida para outra. Mas, antes disso, são filhos do eixo da terra e vão espetar os materialistas com o garfão na mão, porque os materialistas pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Vivem completamente desconhecidos do porquê da vida. E antes vão se transformar pela energia magnética, como bichos de 4 pés, como bichos de 2 pés. E todo bicho é feroz, porque é feito pela energia magnética. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, preparados pela cultura racional, vão estar prontos para voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Serão corpos feitos pelos habitantes da terra, como Buda, como Alá, como Jeová, e como essas Bíblias são diferentes umas das outras. E no Líbano está uma guerra religiosa, xiitas matando maronitas, maronitas matando cristãos. Está uma mortandade muito grande. E houve uma grande seca no Rio Grande do Sul e caiu uma grande geada. E uma grande seca no Pantanal do Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas por falta de água. E em Cuiabá, houve uma grande enchente. As famílias estão localizadas em barracas em cima do morro, porque lá caiu um tornado. O tornado é um causador das enchentes e muitos terremotos e muitos vulcões em chamas, o tufão e furacão e tornados. E o mundo está cheio desses males natural da natureza, como a leucemia, o câncer e o AIDS, que são males naturais da natureza. E no Líbano, quer que cada facção religiosa vença os seus intentos. Os xiitas querem vencer, os maronitas querem vencer, os cristãos querem vencer e vivem matando uns aos outros. E no Kuwait ninguém paga escola, ninguém paga imposto predial, todos comem de graça.
não pagam impostos de coisa alguma. Isso é uma parte do Kuwait, porque no Kuwait ninguém paga escola. Pode se formar naquilo que quiser, não paga o imposto residencial e nem territorial, e a comida é de graça. Isso numa parte do Kuwait, porque o petróleo dá para tudo. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O povo inventou o Buda, o povo inventou o islamismo, o povo inventou o hebraico, o povo inventou o budismo. Tudo isso são regimes que querem sobreviver, querem mandar no povo. E nada se cria, nada se perde, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, prontos para voltar para o mundo racional, com raciocínio pela cultura racional, com raciocínio desenvolvido pela cultura racional. Estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, mas a si mesmo tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois que estiverem com raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade. Depois da humanidade preparada, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, depois que estiver bem preparada, vai desenvolver o raciocínio. Quando estiver com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A humanidade é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém sabia disso. Estão sabendo agora, na cultura racional, com o desenvolvimento do raciocínio. E o pensamento é inimigo do pensador. Tanto assim, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião e o avião explodir, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e sofrer um acidente, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de ônibus e for acidentado, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de automóvel e morre a família inteira, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, diria: não vá fazer essa viagem de avião, o avião não vá fazer essa viagem que o avião vai explodir e vai morrer todos os passageiros. Isso se o pensamento fosse amigo do pensador. Ele avisaria ao pensador o que iria lhe acontecer. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Ele não deixa a pessoa passar por essa decepção. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, para voltar para ele,
tem que desenvolver o raciocínio na cultura racional. Depois do raciocínio pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Depois que todos desenvolveram o raciocínio na cultura racional, estarão prontos pelo raciocínio desenvolvido para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas negras, porque a inflação está aí, dominando a vida, tudo caro demais por causa da inflação. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Esse mundo está no fim. A energia elétrica e a energia magnética chegou no seu fim. Estão falidos. E tudo que tem princípio tem fim. Esse mundo teve seu princípio e terá o seu fim. Ninguém vai ficar mais deformado como estão, nem sabendo quem são, nem sabendo por que assim são, nem sabendo para onde irão. Irão para onde? Irão pegar no garfão, porque todos que são filhos do eixo da terra são Exus. E para deixar de espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. O mundo está passando por horas de trevas, porque está para se findar. Está no início de se findar, porque não há efeito sem causa. Se estão aí nessas condições, porque desobedeceram o verdadeiro Deus, foram chamados muitas vezes a atenção e não deram importância, porque achavam que iam muito bem. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Nunca mais se acaba de morrer e nascer. Depois que todos estiveram com o raciocínio desenvolvido, prontos pelo desenvolvimento do raciocínio, voltarão ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E para isso, tem que desenvolver o seu raciocínio. Quando estiverem prontos pela cultura racional, com o desenvolvimento do raciocínio, voltarão para o mundo racional, que é para o primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Quando estiverem prontos, vão ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar com a energia magnética, a energia pior que existe, como bichos de 4 pés, como bichos de 2 pés. E se são ferozes, é por causa da energia magnética, porque a energia magnética é feroz, é a energia das feras. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E como são filhos do eixo da terra, vão passar a ser Exus para espetar esses materialistas que pensam que a vida está no seu estado natural, que a vida é essa, é nascer, sofrer e morrer. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não conhecem a vida e não sabem por que dela. A vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, mas ainda assim mesmo tem que desenvolver o seu raciocínio na cultura racional para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Esta deformação teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. E estamos no fim dessa deformação racional, porque tudo que tem princípio tem fim. Há milhões de milênios que vem a natureza, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Mas assim mesmo, tem que desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de trem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem de avião e o avião explodir, o pensamento não avisa. Se for fazer uma viagem de automóvel, o pensamento não avisa o que vai acontecer com o pensador. E tem morrido famílias inteiras de desastre de ônibus, de trem, de avião, de automóvel, tudo porque o pensamento é inimigo do pensador. Ele não avisa o que vai acontecer com o pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para o pensador passar a raciocinar e parar de pensar. E o mundo passa por horas pretas, porque a inflação está dominando o mundo e ninguém pode fazer mais empréstimos, porque os juros são muito altos, porque sabem que não vão poder pagar, porque a energia elétrica e a energia magnética está no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. A essa deformação racional e transformação teve seu princípio e terá o seu fim, porque não há mal que dure sempre, e não há mal que nunca acabe. E o mundo está passando por uma fase de trevas, porque tudo que tem princípio tem fim. E estamos no fim dessa deformação e transformação racional, porque tudo tem princípio, tem fim. Essa deformação e transformação racional teve o seu princípio e terá o seu fim. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que chegue ao ponto da cultura racional desenvolver o raciocínio de todos. E quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 757, volume do Histórico.